Deus, o Criador e doador da vida, Ele fala? Ele se preocupa conosco? Podemos conhecê-lo? Sim. Deus falou. Ele se importa conosco e nos ensina a conhecê-lo. Há 3.500 anos atrás, Deus escolheu alguns homens para que escrevessem o que Ele dizia. Por 1.500 anos, Deus continuou a falar e 40 homens registraram suas mensagens. Os primeiros registros foram chamados de as leis e os profetas. Tudo o que Deus falou foi escrito em pergaminhos, e suas palavras ficaram conhecidas como as Escrituras. Estes registros são conhecidos hoje como a Bíblia, e nos falam sobre Deus e de quanto Ele ama todas as pessoas do mundo. Esta é a história de Deus. No início, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma, vazia, escura e coberta de águas. O Espírito de Deus flutuava sobre as águas. E Deus disse: haja luz. E ela apareceu. Deus viu que a luz era boa. Ele separou a luz da escuridão e chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A tarde e a manhã foram o primeiro dia. E Deus disse: que haja um grande espaço entre as águas debaixo do céu e as de cima. E Ele chamou o espaço de céu. A tarde e a manhã foram o segundo dia. Deus disse: que as águas debaixo do céu se juntem em um lugar e que haja um espaço seco. Ele chamou o lugar seco de terra. E chamou de mares o ajuntamento de águas. Deus viu que isso era bom. E Deus disse: que a terra produza ervas, plantas e árvores frutíferas. E isso aconteceu. E Deus viu que tudo era bom. A noite, a tarde e a manhã foram o terceiro dia. Deus disse: que haja luzes no céu, para determinarem as estações, os dias e os anos. Deus criou duas grandes luzes, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Ele criou também as estrelas e as espalhou pelo céu para que iluminassem a terra. Deus viu que isso era bom. A noite e a manhã foram o quarto dia. Deus disse: que as águas fiquem cheias de criaturas vivas e que as aves voem pelo céu. Deus criou grandes animais marinhos e tudo que se move nas águas. Criou peixes e aves e viu que tudo era bom. E os abençoou, dizendo: sejam frutíferos e se reproduzam. E a tarde e a manhã foram o quinto dia. Deus disse: que a terra se encha de criaturas vivas. Então Ele criou os animais da terra, o gado e tudo que rasteja, para se reproduzirem. E Deus viu que isso era bom. Deus disse: façamos o homem em nossa imagem e semelhança. E o Senhor formou o homem do pó da terra, e assoprou em suas narinas o sopro da vida. E o homem tornou-se uma alma vivente.
Assim Deus criou o homem em sua imagem. Homem e mulher os criou. Deus chamou o primeiro homem de Adão. Mais tarde, Adão chamou a mulher de Eva. E Deus disse: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e serão uma só carne. Adão e Eva estavam nus, mas não se envergonhavam. Deus viu o que havia criado, e tudo era muito bom. A noite e a manhã foram o sexto dia. Os céus e a terra ficaram prontos. No sétimo dia, Deus terminou seu trabalho. Ele abençoou esse dia e o santificou. Deus também criou um jardim no Éden, onde plantou árvores bonitas e frutíferas por todos os lados. Ele plantou duas árvores no meio do jardim: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor mandou que o homem cuidasse de tudo o que havia no jardim do Éden e deu-lhe uma ordem: você pode comer à vontade de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Jamais coma o fruto daquela árvore. No dia em que fizer isto, você morre. Para mostrar quanto amava Adão e Eva, Deus supriu todas as suas necessidades e um pouco mais, para que aproveitassem a vida ao máximo. Deu-lhes também a capacidade de fazer escolhas e a chance de usar bem esta capacidade. Deus queria que Adão e Eva mostrassem quanto o respeitavam, obedecendo a uma ordem apenas, a de não comer de uma única árvore. Adão e Eva podiam usufruir todas as coisas. Para viverem felizes e em paz no lindo jardim, só precisavam confiar na sabedoria de Deus e respeitar a autoridade dele. Deveriam ser gratos e felizes pela vida e liberdade que tinham. Mas a liberdade só traz alegria quando sabemos fazer boas escolhas. Muito antes de criar o homem, Deus também deu liberdade de escolha aos anjos que havia criado. Ele queria ser honrado pelos anjos que moravam no reino espiritual, tanto quanto pelos homens. Quase todos os anjos decidiram seguir a Deus e até hoje o adoram e obedecem e ajudam muito as pessoas. Alguns anjos, no entanto, fizeram uma péssima escolha. Eles rejeitaram o amor de Deus e escolheram Lúcifer, o anjo mais bonito que existia, para ser o líder deles. Por ser arrogante e orgulhoso, Lúcifer perdeu sua posição de honra junto ao trono de Deus. Por causa da sua rebeldia, foi expulso do céu. Lúcifer desafiou Deus, dizendo em seu coração: erguerei meu trono acima das estrelas de Deus. Eu serei igual ao Deus Altíssimo. Lúcifer, também chamado na Bíblia de Diabo e Satanás, que era a adoração que pertence só a Deus. Satanás engana as pessoas só para ser adorado por elas. Ele chega até mesmo a se disfarçar de anjo de luz, mas suas mentiras e religiões falsas causam dor, sofrimento e destruição. Então Deus disse a Lúcifer: você vai ser lançado nas profundezas do inferno. No lindo e recém-criado jardim, onde Adão e Eva moravam, Satanás, disfarçado de serpente, encontrou-se com Eva. Esta serpente era mais astuta do que todos os animais que Deus havia criado. Ela perguntou a Eva: você tem certeza que Deus disse para vocês não comerem de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer de todas as árvores, menos do que está no meio do jardim, porque Deus avisou: se comerem daquela árvore, vão morrer. A serpente disse: vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem dessa árvore, seus olhos vão se abrir e vocês serão iguais a Ele e verão a diferença entre o bem e o mal. A Bíblia afirma que Satanás é o pai da mentira e, claro, tentou enganar a mulher e inventou mentiras sobre Deus. Quando a mulher viu que as frutas daquela árvore pareciam tão saborosas, eram muito bonitas e a deixariam muito sábia, ela pegou uma, comeu e ofereceu para seu marido, que estava ali pertinho, e ele também comeu. Imediatamente seus olhos se abriram
e seu espírito morreu. Eles perceberam que estavam nus e ficaram envergonhados. Então juntaram folhas de figo e improvisaram uma roupa. Quando ouviram a voz de Deus no jardim, no frescor da tarde, Adão e Eva se esconderam entre as árvores. Eles haviam morrido espiritualmente e não estavam mais em comunhão com o Senhor, pois confiaram em si mesmos e não em Deus. Deus então chamou: Adão, onde você está? Adão respondeu: ouvi sua voz no jardim e fiquei com medo porque eu estava nu, então me escondi. Deus perguntou: quem lhe contou que você estava nu? Você comeu da árvore proibida? Adão respondeu: a mulher que o Senhor me deu me ofereceu a fruta e eu comi. O Senhor perguntou a Eva: o que você fez? Ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi a fruta. Então Deus disse à serpente: por causa disso você será maldita entre todos os animais e vai passar o resto da vida rastejando e comendo pó. Vou causar inimizade entre você e a mulher, e o descendente dela esmagará sua cabeça. Essa é a primeira vez que a Bíblia fala sobre a vinda do Salvador, nascido de mulher, para derrotar o diabo. Deus disse a Eva: vou aumentar seu sofrimento. Você vai sentir muitas dores quando tiver filhos e será governada por seu marido. E Deus disse a Adão: você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore proibida. Por isso a terra será amaldiçoada, e pelo resto da vida você vai ter que trabalhar duro para poder comer. A terra vai produzir espinhos e ervas daninhas, e enquanto viver, você vai ter que suar para ganhar o pão de cada dia. Eu criei você do pó, e para o pó você voltará. As roupas de folhas não cobriam Adão e Eva. Deus então lhes fez roupas de pele de animais. Deus precisou matar um animal para que o homem e a sua mulher tivessem com que se cobrir. Assim, por meio de Adão, o pecado e a morte entraram no mundo. Antes mesmo da criação do mundo, Deus tinha planejado perdoar a desobediência humana com a morte de um inocente. Ele sabia que as pessoas, sendo tolas, rejeitariam suas orientações e tentariam ser donas de suas vidas, mas fracassariam. Deus chama essa rejeição de pecado. No entanto, por amar o mundo, Deus planejou enviar um Salvador que morreria para que todos fossem perdoados de seus pecados. Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden e colocou anjos, chamados querubins, ao leste do jardim, e pôs uma espada flamejante que se virava em todas as direções para guardar a árvore da vida. No momento em que Adão pecou, todas as pessoas foram condenadas à morte. Mas na história de Deus, a esperança nunca morre. Eva ficou grávida e, ao dar luz ao menino, disse: o Senhor me deu um filho homem. Ela deu à criança o nome de Caim. Depois Eva teve outro filho, Abel. Abel decidiu ser pastor de ovelhas e Caim escolheu ser lavrador. Num dia escolhido por Deus, Caim reuniu alguns produtos de sua lavoura e ofereceu-os ao Senhor. Abel, no entanto, ofereceu uma ovelhinha. Deus aceitou alegremente a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Caim ficou muito zangado e Deus lhe perguntou: por que você está com tanta raiva? Deus lembrou a Caim que o sacrifício precisava ser feito com a morte de um animal. Assim como as folhas de figo não puderam cobrir o pecado de Adão e Eva, um sacrifício feito com plantas e legumes sem sangue também não podia perdoar os pecados. Deus explicou a Caim que ele tinha sido rebelde ao não oferecer um animal para